O meu grupo ele ficou responsável por falar sobre dois sujeitos que atuam dentro do processo penal. O primeiro seria o Ministério Público e o segundo seria o assistente da acusação. Porém, daremos início falando sobre o Ministério Público, que atua em diversas formas dentro do processo penal. Senhoras e senhores, como já mencionado, nosso tema é sujeitos processuais na figura do Ministério Público e assistente de acusação. E hoje lhes trago um pouco sobre especificamente o Ministério Público. Tendo como noção introdutória para entrarmos ainda mais no assunto, podemos dizer que o Ministério Público é uma instituição de suma importância para a conjuntura da sociedade brasileira, no que se refere ao controle de poder do Estado. Sendo assim, podemos destacar um de seus principais princípios, que é exatamente a fiscalização do poder público e, sobretudo, a manutenção e garantia da ordem jurídica vigente. Dessa forma, configura-se como órgão independente, pois a Constituição Federal de 1988 atribui que o MP é autônomo no cumprimento de suas funções. A Constituição Federal de 1988 inovou o papel do Ministério Público, pois ele passou a ter como principal função a defesa dos interesses da sociedade. Sendo assim, através da promulgação da Constituição Cidadã, o Ministério Público adquiriu a sua autonomia e independência, onde ganhou o status de fiscal da lei e defensor dos direitos fundamentais. Entretanto, no âmbito do processo penal, é evidente que o Ministério Público deixa um pouco de lado o seu papel de fiscal da lei para tornar-se parte acusatória, podendo oferecer denúncia em eventuais crimes que possibilitem a sua participação. Portanto, a partir da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público ganhou o caráter de instituição permanente, tendo a essencial função de atuar para atender os anseios da sociedade, como é possível perceber no artigo 127 da Constituição Federal. Além disso, esse artigo menciona o fato de que o MP também tem a função de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Logo, a defesa destes princípios rege as principais características do Ministério Público, que é atender ao... Quanto à organização do Ministério Público, o artigo 128 encontramos as divisões do Ministério Público, onde é possível perceber que ele é dividido em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados, onde o Ministério Público da União responsabiliza-se dos assuntos de abrangência federal e subdivide-se em três: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar. Já no Ministério Público dos Estados, ele restringe-se ao âmbito local, ou seja, estados e municípios de atuação. Sendo o MP um órgão autônomo, ele assegura algumas garantias aos seus membros, como vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios. Bom, partindo agora para sua área de atuação, o Ministério Público atua em diversas instâncias, tendo no primeiro grau como parte. Nas ações de iniciativa privada, intervém com custos legais. Na ação privada subsidiária da pública, assume o papel de interveniente adesivo obrigatório, tendo amplos poderes. E no segundo grau de juízes disponíveis. Logo, a defesa destes princípios rege as principais características do Ministério Público, que é atender aos interesses da coletividade para a garantia do bem comum. No primeiro e segundo parágrafo do artigo 127, observa-se que o Ministério Público é uma instituição autônoma e independente,
pois o primeiro parágrafo menciona justamente que são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Sendo assim, o Ministério Público adquire uma particularidade essencial, pois torna-se um órgão independente dos outros poderes do Estado brasileiro, pelo fato de não poder ser extinto ou ter funções delegadas para outras instituições. Além disso, é uma instituição, como eu já tinha falado antes, autônoma, pois tem autonomia em suas funções de buscar fiscalizar o poder público em prol da garantia da ordem jurídica vigente. Agora, lhes trago algumas divergências doutrinárias sobre o Ministério Público. Ao fazer a análise da doutrina no que tange aos poderes de investigação criminal do Ministério Público, é notória a enorme divergência entre os doutrinadores, pois enquanto alguns defendem, outros são contra. Através da doutrina de José Afonso da Silva, Luiz Roberto Barroso e César Roberto Bittencourt, que são contrários à investigação criminal do Ministério Público, para eles, a investigação é reservada à Polícia Judiciária, como estabelece a Constituição Federal. Logo, torna-se inconstitucional o desempenho de investigação criminal pelos funcionários do Ministério Público. Já os que defendem a investigação criminal por parte do Ministério Público são Hugo Nigro Mazzilli, Tourinho Filho e Mirabete. Alegam que o Ministério Público, quando detentor da ação penal pública, não seria apenas espectador da investigação a cargo da autoridade policial. Logo, podem não só requisitar diligências, como realizá-las diretamente, quando elas se mostrarem necessárias, mesmo porque doutrina e jurisprudência entendem que o inquérito policial é um instrumento facultativo e dispensável para o exercício do direito de... Logo, podem não só requisitar diligências, como realizá-las diretamente, quando elas se mostrarem necessárias, mesmo porque doutrina e jurisprudência entendem que o inquérito policial é um instrumento facultativo e dispensável para o exercício do direito de ação. Sendo assim, a Constituição atribuiu ao Ministério Público o poder de expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Logo, essa competência diz respeito tanto à esfera civil quanto à criminal. Portanto, observa-se que o Ministério Público diverge bastante na opinião dos doutrinadores, que são a favor e contra seus poderes de investigação criminal. No entanto, é importante ressaltar que o MP, quando detentor de uma ação penal pública, pode requisitar diligências, assim como realizá-las diretamente, como foi mencionado anteriormente. Logo, trata-se de uma instituição de grande relevância para a garantia da ordem jurídica, visto que, além de ter estas funções, o Ministério Público também é um órgão autônomo e independente. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso tópico assistente de acusação, surge aqui a primeira pergunta que é muito pertinente para o nosso assunto. Quem será a pessoa que poderá intervir como Ministério Público? A pessoa é a seguinte: o acusado poderá intervir, como Ministério Público ou seu representante legal. Naqueles casos lá previstos em lei que sabemos, no caso do incapaz, enfim, entre outros que não é o nosso tema principal, mas será o ofendido ou o seu representante legal. Na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31 poderá atuar como o assistente de acusação. Seja lá o cônjuge, ascendente, descendente, o irmão. O artigo 268 do Código de Processo Penal
ele não menciona o caso de união estável, ou seja, o companheiro da união estável. Porém, a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, ela já reconheceu a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Entre elas, a doutrina, a jurisprudência são uníssonas em incluir o companheiro como possível sucessor no caso de falecimento do ofendido, para fins de habilitação como assistente de acusação. Ou seja, o que quer dizer? O companheiro da união estável, ele não está previsto no Código de Processo Penal, né, como assistente de acusação. Porém, como a Constituição Federal, que ela está na pirâmide, está no topo, reconhece a união estável como entidade familiar, né? A doutrina, a jurisprudência, com base na Constituição Federal, reconheceu que o companheiro seria o sucessor do assistente da acusação. Então, ele poderia sim. E a segunda diferença que é muito pertinente para a gente fazer também é essa diferença entre o assistente de acusação e o querelante. A diferença principal é que o assistente de acusação, ele existe apenas na ação penal pública e ele atua como interveniente, não como autor da ação. E já no caso do querelante, ele existe na ação penal privada e ocupa o polo ativo da relação processual. Como fazer para que alguém possa se habilitar como assistente de acusação? É simples. Ele deve demonstrar que é o titular do bem jurídico lesado ou posto em perigo pela condição típica. Ele deve demonstrar isso. Primeiro, titular do bem jurídico lesado e segundo, posto em perigo pela condição típica. Ou seja, um ou outro, certo? E o segundo processo instaurado em fase de crimes contra o sistema financeiro nacional, é admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários, conhecido como CVM, quando o crime tiver sido praticado por atividade sujeita à disciplina e à fiscalização dessa autarquia e do Banco Central do Brasil, quando fora daquela hipótese houver sido cometido na órbita da atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização. A existência e validade do processo penal independe da habilitação do ofendido como assistente da acusação. Ou seja, com ou sem o assistente, o processo penal terá existência normalmente, visto que a sua presença não é necessária para a constituição válida da relação processual. De fato, enquanto se quer, é possível cogitar da existência de um processo sem as partes principais, ou seja, Ministério Público e acusado na ação penal pública, querelante e querelado na ação penal privada, e a natureza do interesse do assistente da acusação é o seguinte: existem três correntes distintas que podem ser encontradas na doutrina e na jurisprudência. A primeira delas é tida como minoritária, né? Essa corrente ela é vista como minoritária, entende que a figura do assistente do Ministério Público é incompatível com a Constituição Federal. Ou seja, há um porquê aí, o Ministério Público é competente e eficiente na representação social que lhe incumbe, especialmente como órgão acusador, segundo o artigo 129 da Constituição Federal, não necessitando ser coadjuvado pelo ofendido para fins de aplicação do direito penal objetivo. A segunda corrente entende que o único interesse que justifica a presença do assistente de acusação no processo é a obtenção de uma sentença condenatória, com trânsito em julgado, inclusive, seja para que possa proceder desde já a execução nocível no valor mínimo nela fixado para a reparação dos danos causados pela infração, seja lá se for por isso ou não. Uma terceira corrente, que hoje ela é vista como majoritária, a qual nos filiamos, inclusive,
sustenta que a atuação do assistente da acusação no processo penal não visa exclusivamente a obtenção de uma sentença condenatória com trânsito em julgado para a satisfação de meros interesses patrimoniais. Não visa isso, certo? Na verdade, o assistente também tem interesse em uma condenação que seja justa e proporcional a um fato perpetrado, certo? Digamos que ele não vê o fato principal, ou seja, o foco principal, o interesse principal é a condenação justa e proporcional a um fato que foi perpetrado, certo? Em relação à habilitação do ofendido como assistente da acusação, o assistente ele será admitido enquanto não passar em julgado a sentença, e ele receberá a causa no estado em que se achar. Ou seja, estando a atuação do assistente da acusação restrita a um processo penal condenatório, conclui-se que não é possível sua intervenção durante o curso de execução da pena. Evidentemente, podemos perceber que só se pode cogitar de